Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos mais uma vez realizando uma exposição de modo virtual, consequência do momento que o planeta todo vive em função da pandemia. Estamos recolhidos, mas será uma alegria estarmos juntos e que a gente possa vibracionalmente estar em sintonia. Essa palestra deveria estar sendo realizada no Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo. Então, vamos a ela. Nós vamos abordar 3 itens do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos falar dos itens de números 8 a 10, constantes das instruções dos Espíritos, e o tema abordado hoje é a lei do amor, a lei de amor. Antes de desenvolvermos as reflexões em torno do texto constante no Evangelho, motivo da nossa exposição de hoje, vamos tecer algumas considerações genéricas sobre o amor. O amor. Quem de nós, meus irmãos, já não se pegou pensando sobre o amor? Quem de nós já não tentou definir o amor? Para preparar esse estudo, eu fui fazer uma pesquisa. Eu pensei, eu vou dar um pulinho lá no Google para ver o que falam do amor. Né? No Mr. Google, sabe tudo. E aí, lá constam nada menos que cerca de 1 bilhão, eu vou repetir, 1,5 bilhão de citações sobre o amor, para vermos como esse tema é envolvente, não é? Vamos lá. Cada um de nós ama a seu modo. Dizemos isso porque não há 2 espíritos iguais no universo. Não existem 2 espíritos iguais no universo. Porque cada um, claro, como sabemos, fomos criados por Deus simples e ignorantes. 0. Mas cada um de nós tem milênios de existência enquanto espírito humano. E, claro, também individualmente desenvolvemos as mais diversas experiências. Portanto, esse sentir, falando do amor, esse sentir é individual, portanto, único em suas variadas nuances. O amor, será que o amor pode ser definido, delimitado, ou apenas não é pouco, ou apenas sentido? O que é o amor? O amor é um sentimento, quase indescritível. O amor, inclusive, promove, quando exercitado, quando ele ocorre, em as mais variadas situações, o amor promove alterações fisiológicas, através de uma complexa cadeia de reações químicas que ocorrem no cérebro e, consequentemente, no nosso organismo. E assim, essas reações químicas produzem diversas substâncias. Entre elas estão a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a ocitocina, a serotonina e vai por aí. Geralmente essas substâncias são relacionadas ao prazer, nos dão prazer. Em nome do amor, meus amigos, são cometidas as maiores loucuras. E também são feitas as coisas mais bonitas e marcantes na história. Desde sempre, os filósofos, os pensadores, compositores, artistas, autores,
todos já falaram, já escreveram, já representaram o amor, cada um com a sua ótica. Há dezenas de definições, de formas de amor. Cada uma dessas situações contém uma infinidade de gradações, como dissemos, é individual. Mas, para a gente começar a conceituar um pouco, existem 3 tipos mais conhecidos, mais genéricos de amor. O primeiro chama-se amor eros, que foi trazido, conceituado por Platão, o grande filósofo, mais de 500 anos antes de Cristo. Platão diz que o amor eros é o amor que deseja, que busca a plenitude através do outro ou de coisas. Por isso essa busca desesperada por ter, por coisas. Então, eros é o amor que deseja. Porém, a plenitude por esse caminho do desejo, da busca, consequentemente não acontece a plenitude, é impossível, e traz sofrimento, porque nunca se atinge, a plenitude. Por que não? Porque sempre depende de algo ou de alguém. É o amor que se alimenta do outro, de buscar sempre. O prazer e a dor, meus irmãos, são sempre muito próximos. Nesse amor, no eros, o prazer e a dor normalmente estão ligados. A segunda forma genérica de amor é o amor philos, conceituado, trazido por Aristóteles. Vejam que interessante. Aristóteles era discípulo de Platão. E mesmo sendo discípulo de Platão, quando pensou, refletiu muito sobre o amor, discordou do mestre Platão. O amor tem muitas nuances, não é? No conceito de Aristóteles, o amor philos não entende que o outro ou as coisas que são o outro ou as coisas que nos fazem felizes, e sim aquele ou aquilo que nos complementa. Olha a diferença do conceito. Aquele ou aquilo que nos complementa, que soma conosco. O amor philos é algo próximo assim de uma profunda amizade, um alto grau de afinidades, que traz uma relação que traz benefícios mútuos. É um gostar muito, ter admiração, importante admiração. É um amor que não monopoliza, não escraviza, que tem prazer em estar junto, que caminha lado a lado. Esse é o amor philos. E o terceiro nível de amor é o amor ágape, que foi incorporado, vivido, exemplificado por Jesus, na sua forma mais ampla. O amor ágape é desinteressado, transcendental, sublime, nada exige, é incondicional, não impõe nenhuma condição. É o amor fraterno pelo próximo, pela humanidade como um todo. O amor ágape, portanto, não se baseia, não precisa do outro, de alguém especificamente, nem de coisas. Não há esse sentido do desejo, tampouco de complemento. Paira num outro nível, acima dessas coisas. Meus irmãos, o amor é sempre a base para a ética do futuro. Vou repetir. O amor é sempre a base para a ética do futuro. O amor, portanto, é o impulsionador da ética. Vou dar 2 pequenos exemplos. Até o século XIX, anteontem, em geral, as pessoas não se casavam por amor.
independente das condições sociais. Não se casavam por amor. Também, no século XX, portanto ontem, foi que o amor pelos filhos, que hoje, no nível evolutivo que nos encontramos, é a maior referência de amor, é o amor materno, paterno. O amor pelos filhos foi no século XX que ele ganhou força. Até então, as famílias tinham muitos filhos. Havia, portanto, uma diluição desse sentimento, tinha que dar atenção, carinho a todos, isso era diluído, não podia focar, né? Tanto que tinha muitos filhos que era comum dar filhos para outras pessoas criarem. Além do que, muitas crianças morriam cedo. Era uma relação diferente. Hoje, temos uma relação mais forte com o amor. Consequência do processo evolutivo, consequência da lei do progresso, que é uma lei divina. O progresso é inexorável. Hoje somos melhores que ontem, amanhã seremos melhores que hoje, mesmo que não nos pareça. A gente vive aí uma série de percalços, mas eles são necessários para o nosso processo evolutivo. René Descartes também falou sobre o amor. Ele entende, Descartes, que o amor se expressa em 3 níveis. O primeiro deles é o nível da afeição, no conceito cartesiano. Afeição é aquele nível em que amamos mais a nós mesmos do que o objeto do nosso amor. Tá claro? Afeição, a gente gosta, mas ama mais a nós. O segundo nível, definido por Descartes, é o nível ele chamou de amizade. É aquele nível em que amamos o nosso amado, ou amada, é claro, tanto quanto amamos a nós mesmos. Igual. Amor, amizade. E o terceiro nível é o da devoção. É aquele nível em que amamos o ser amado mais do que a nós mesmos. Devoção. A frase, o ensino principal de Jesus, quando o mestre diz amar a Deus sobre todas as coisas. Note, a devoção a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. É o terceiro nível de amor, da devoção. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O nível do amizade, de Descartes. Já vimos, já falamos, vamos repetir. Há muitos tipos de amor. Em cada um deles reside uma paisagem inteira de sentimentos complexos e de momentos gratificantes também. Os tipos de amor mais comuns que a gente vivencia é o amor materno ou paterno, claro, o amor entre irmãos, o amor físico, também as atrações físicas, o amor platônico, esse da busca, né? O amor a Deus, falamos há pouco, o amor à vida, à natureza, o amor pelos animais, o amor altruísta que se doa, o amor próprio e vai por aí. Encontrei uma frase que diz assim: o amor é a única resposta sã e satisfatória ao problema da existência humana. E a gente gosta também de dizer que a prática da caridade, moral e material, é uma das maiores expressões de amor. A caridade é uma das maiores expressões de amor. Dito isso, sobre essa conceituação genérica do amor, vamos ao texto evangélico
objeto da nossa exposição. No item 8, Instruções dos Espíritos, como dissemos há pouco, essa mensagem contida no item 8 foi trazida pelo Espírito Lázaro em Paris no ano de 1862. E Lázaro inicia dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Visto, diz Lázaro, que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos lá, na nossa origem, na Idade da Pedra. Ao avançar, primeiro só instintos, ao avançar passa a ter sensações. E à medida que se instrui, olha que interessante, à medida que passa a ter conhecimento, que se instrui e que se depura, vai se elevando na escala evolutiva, passa a ter sentimentos. Primeiro só instintos, depois sensações e depois sentimentos. Dessa maneira, com certeza, a humanidade lá do passado, da antiguidade, não tinha os sentimentos no estágio que hoje se encontra. Dissemos agora a questão do processo evolutivo. Mesmo nós, aqui na Terra, ainda estamos longe desse amor mais elevado, o ágape, que falamos há pouco. Uma perguntinha para cada um refletir. No início, só instintos, depois as sensações, depois o amor. O amor ágape, estaríamos nós, enquanto humanidade, ou mesmo individualmente, mais próximos do início ou da meta final? Fica uma reflexão para cada um de nós. Por exemplo, agora há pouco falamos da evolução dos sentimentos das mães pelos filhos, que evoluiu. Ou seja, à medida que a gente vai se melhorando enquanto humanidade, o nosso amor também evolui. E Lázaro continua. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade. O amor substitui o eu. Pela fusão dos seres, a união dos seres, e o amor extingue as misérias sociais. Novamente, estamos falando do amor ágape, o amor por toda a humanidade, que é sublime, elevado. Falamos há pouco que o amor é a base para a ética do futuro. E assim podemos deduzir, melhor dizendo, de que é pelo amor que caminharemos para a redução das enormes e injustas diferenças sociais que existem no planeta. Meus amigos, não estamos falando aqui de teorias igualitárias, defendendo esse tipo de coisa, não é isso. Estamos falando de uma melhor justiça social, mais justa, que será obtida através do amor. É o caminho. Lázaro continua, ditoso, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade individual, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Nós estamos pensando alguns trechos, e Lázaro encerra sua linda mensagem dizendo:
O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura, ou seja, a nossa evolução moral e espiritual, depende do labor, do trabalho atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, e sim a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Essa foi a mensagem de Lázaro. Já no item 9, o espírito que nos instrui é Fénelon, numa mensagem trazida em Bordeaux no ano de 1861. Fénelon inicia assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Note que Fénelon disse todos nós. Dessa maneira, por mais abjeto, vil, criminoso que seja uma pessoa, não existe no universo alguém que não ame pelo menos uma pessoa. Todos temos essa centelha divina, porque somos criados por Deus, e Deus é amor. O Espírito continua, Fénelon. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar, por mais maldade que a pessoa pratica, não consegue sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe, essa semente que se desenvolve e cresce com a moralidade, com a inteligência, mesmo comprimido, mesmo evitado pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis. A certa altura, o Espírito diz, Fénelon, diz que pobres daqueles, notem bem, pobres daqueles que em função do egoísmo, que como sabemos é a maior chaga do planeta, o egoísmo é o pai de todos os males, não é? Pobres daqueles que em função do egoísmo restringem. Amigos, por uma questão técnica, não sabemos exatamente o porquê. Sabe como é? A gente não tem muita intimidade com essa tecnologia, se bem que é a primeira vez que acontece, já gravamos dezenas de vídeos, mas por alguma razão, com 23 minutos, quase 23 minutos, o vídeo parou e nós então vamos concluir a última parte aqui da nossa exposição no segundo vídeo. Vamos então ao item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, em que estamos falando da lei de amor, e vamos falar um pouco da belíssima mensagem do espírito Fénelon, que trouxe-a na cidade de Bordeaux no ano de 1861. Fénelon inicia sua mensagem dizendo: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, todos, ele diz, todos nós, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Assim que todos, qualquer um, por mais abjeto, vil, criminoso que possa ser, não há quem não ame pelo menos uma pessoa. O Espírito continua dizendo: entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar esse germe, esse germe vivaz, essa semente que Deus depositou nos corações de todos nós ao criar-nos. Esse germe, essa semente,
se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora comprimido, em geral, pelo egoísmo, torna-se necessariamente a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis. A certa altura de sua mensagem, Fenelon diz, vejam bem, pobres daqueles que em função do egoísmo, sabemos que o egoísmo é o pai de todos os males, é o chefão, o guardião não, o guarda-chuva dele emanam todos os males. Em função do egoísmo, muita gente restringe o seu amor apenas àquele círculo íntimo, mais íntimo ainda, né? De parentes e de amigos próximos. E, em geral, são indiferentes aos demais irmãos em humanidade. Uma boa parte das pessoas encontra-se nesse nível. Pois bem, diz Fenelon, para praticardes a lei de amor, tal como Jesus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo, ele reconhece. Devagarinho, estamos caminhando, mas sempre para frente e para o alto. Passo a passo, a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa, difícil, mas vai se cumprir. Deus assim o quer, e a lei de amor constitui o primeiro, o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo. Qualquer que seja a forma que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, que falávamos agora, ainda de casta, de nacionalidade. Adiante, ele diz, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade ainda durante a vida terrestre. Portanto, afirma o Espírito, a felicidade possível na Terra só é viável através do amor, da prática do amor. Os mais rebeldes, os mais viciosos, se reformarão. Quando? Quando observarem os benefícios resultantes da prática do amor ao próximo. Todos aqueles vão percebendo que a prática do amor deixa-os mais felizes. O amor é um imã que não é possível resistir à sua atração. A Terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas essas virtudes são filhas do amor. Não vos canseis, diz Fenelon, pois de escutar as palavras de João, o evangelista. Já na sua velhice avançada, dizia João, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Fenelon conclui dizendo, amados irmãos, aproveitai dessas lições, é difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra, em breve, transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. E a terceira e última mensagem da equipe do Espírito Verdade sobre a lei do amor foi trazida por Sanson, o Espírito Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, que, como vocês sabem, é o primeiro centro espírita do planeta, criado por Allan Kardec.
Essa mensagem foi trazida no ano de 1863. E ele diz assim: amai muito a fim de ser desamados. Amai para ser amado. Pondo em prática este sábio conselho, diz Sanson, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Falávamos agora há pouco. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. É considerar como sua a grande família humana. Para todos os sofrimentos tem depois uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Mas, diz Sanson, olha que interessante, mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Falávamos há pouco da lei do progresso. Então, Sanson afirma, hoje somos muito melhor do que éramos há 100 anos atrás, noutra vida, é evidente. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade. Uma imensidade de ideias novas que no passado, outrora, rejeitavas. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade aquelas ideias que ainda não vos puderam entrar no espírito, no cérebro. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. E o Espírito conclui repetindo: amai bastante para serdes amados. E assim vamos encerrando essa exposição com uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, no magnífico livro Amor, Imbatível Amor, quando o nobre Espírito diz: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído de essência divina. Sim, o amor é de essência divina. É um tesouro que olhem bem, é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que se reparte. Olha que lindo. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece o amor, porque não se entibia nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Era isso, meus irmãos, que tínhamos para falar. O tempo, o tema é tão especial que podíamos falar muito mais, tão agradável falar do amor, mas esperamos que de alguma maneira tenhamos conseguido provocar sentimentos e reflexões a respeito. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, muita saúde, paz e luz a todos. Até breve.